interessante, porque ela vai versar sobre a questão de juros simples e juros compostos, tá certo? E aí vale a pena mostrar que existe uma diferença básica entre juros simples e juros compostos, e essa é uma diferença que conta muito em termos de mercado. Tá? Nós estamos falando agora de mercado, e a gente vai ver essa questão aqui, tá? Com o conceito aí de juros simples e juros compostos. No caso aqui, a questão de número 5 tem um gráfico, tá certo? Esse gráfico, ele está escondido aqui, mas eu posso mostrar para vocês, tá? Aqui está o gráfico que vai aparecer, é ele que a gente vai utilizar, mas antes de mostrá-lo, vamos ler a nossa questãozinha. Também é PPL, questão dos privados de liberdade, do Enem 2013, mas poderia ser uma questão, tranquilamente, da prova normal do Enem, né? Então, nós temos aí uma questão bacana que fala sobre juros compostos. A gente vai ver isso aí, a gente vai entender por que agora trata desse assunto. Então, vejamos aqui. Um trabalhador possui um cartão de crédito que, em determinado mês, apresenta o saldo devedor a pagar no vencimento do cartão, mas não contém parcelamentos a acrescentar em futuras faturas. A fatura é o boleto de pagamento, né? Nesse mesmo mês, o trabalhador é demitido. E durante o período de desemprego, o trabalhador deixa de utilizar o cartão de crédito e também não tem como pagar as faturas, nem a atual, nem as próximas, mesmo sabendo que, a cada mês, incidirão taxas de juros e encargos por conta do não pagamento da dívida. Só para lembrar que o mercado entende que é taxa de juros compostos. Vocês vão ver que existe uma diferença entre taxa de juros simples e taxa de juros compostos. Eu vou explicar isso já para vocês. Ao conseguir um novo emprego, já completados 6 meses de não pagamento das faturas, o trabalhador procura renegociar sua dívida. E o gráfico mostra a evolução do saldo devedor. Vocês vão ver o que vai acontecer em apenas 6 meses, o que vai acontecer com a dívida desse sujeito. Com base no gráfico, podemos constatar que o saldo devedor inicial, a parcela mensal de juros e a taxa de juros são... Aí a gente vai procurar ver qual é a resposta agora, certo? Só um detalhe, que essa é uma questão que você não vai fazer nenhum cálculo matemático, não. São muito simples. Vai ter um cálculo simples que você vai fazer, mas pelo feeling você vai conseguir resolver rapidamente. Então, é uma questão para você levar, no máximo, 30 segundos. Diferente das anteriores, que a gente levou um pouco mais de tempo. Ela parece ser um pouco mais difícil, mas é uma questão relativamente simples. Primeira coisa, então, a fazer, quanto é que vai ser esse saldo devedor inicial, que é quando ele fica desempregado, tá certo? Então, vamos olhar para o gráfico, e aqui está o gráfico. O saldo devedor inicial é justamente o saldo quando se está no momento inicial, zero. Aqui, ó. O saldo devedor é justamente o 500. Então, a primeira informação que nós temos é saldo devedor inicial, ele é 500. Com essa informação, a gente já pode eliminar algumas alternativas da questão. Isso aqui é interessante, você já pode vir aqui e já marcar alguma coisa. Por exemplo, essa letra B não nos interessa, a letra D também não nos interessa. Então, se você tiver, por algum motivo, pouco tempo para resolver a questão e tiver que dar um chute na questão, e aí eu acho que, se não souber, tem que chutar mesmo, porque, de repente, você tem alguma chance, né? Vamos lembrar que, se você tiver uma alternativa em 5, a chance é de 20%, 0,2. Mas quando você já elimina 2 alternativas, sobram 3 alternativas. E quando passa a ser 3 sobre 5, eu tenho 3 alternativas em 5, né, possibilidades, isso aqui já aumento consideravelmente minha chance de acerto. Né? Eu já estou com 60% aqui de possibilidade. Na verdade, é 33, tá certo? É 3 sobre 10. Deixa eu só mostrar aqui. Vou ficar aqui melhor.
Quando eu tenho uma alternativa, é 1 sobre 5, tá certo? Mas se eu tenho 1 sobre 4, o cálculo é um pouquinho diferente. 1 sobre 5 é 20%. Quando eu tenho 1 sobre 4, que é a próxima possibilidade, já é 25% de chance de acerto. Quando eu tenho 1 sobre 3, que é quando eu tenho 3 alternativas, tá certo? 3, aí já fica 1 sobre 3, eu já tenho 33% de chance. E quando eu tenho 1 sobre 2, que é quando eu tenho apenas 2 alternativas, 1 sobre 2 eu estou aumentando para 50%, tá certo? Então, sai de 20%, né, para 25% com 4 alternativas, para 33% para 3 e 50% para 2. Então, isso é bom, claro, se você elimina aí 3 alternativas, você já tem 2 possíveis, ou 2 alternativas tem 3 possíveis, você já aumenta consideravelmente a chance de percentagem de acerto. Então, a gente tem que levar em consideração isso aí na hora de se fazer uma questão de matemática do Enem. Bom, voltemos então para o nossa pergunta. Então, saldo devedor inicial já sabemos que é 500, certo? Então, nós vamos agora voltar para o nosso gráfico. Então, aqui está o saldo devedor inicial, 500. A próxima pergunta é a parcela mensal de juros, se ela é constante ou variável, tá certo? E a outra pergunta é a taxa de juros. Como é que eu posso ter noção da taxa de juros, tá certo? Para você ter a noção da taxa de juros, basta você fazer o seguinte, você dividir, quanto é que é o I que eu estou procurando, né? Eu dividi o segundo período, que eu não sei exatamente quanto é, aqui em 1, tá certo? 500 e alguma coisa. Eu sei que acima de 550. Pode ser 560, 565, 570, não temos como precisar. E dividir por 500. Então, na verdade, é o seguinte, ó. Eu vou pegar 550 para facilitar. 550 dividido por 500, isso dá quanto? Corta o zero. Com zero, 55 sobre 50, divide por 5 dá 11. Aqui embaixo dá 10, então eu tenho 1,1. 1,1 é a mesma coisa que 1,10, tá certo? 1,10 significa que eu tenho 1 mais 10%. Então, minha taxa de juros, ela é superior a 10%. Por quê? Porque não é exatamente 550. Eu não sei quanto é que é esse valor, mas deve ser alguma coisa como 560, 570. Então, se eu divido 560 por 500, ele já dá mais do que 1,1. Tá certo? É 1,12, 1,11, 1,13, não sei, não tenho como precisar. Mas ele é superior a 1,1. Então, eu já sei que essa taxa de juros, ela é superior a 10%. Tá certo? Não é 10. Seria 10 se aqui fosse exatamente 550. Se fosse 550, seria exatamente 10. E ela tem um comportamento de juros compostos. Por quê? Porque essa curva, ela vai fazendo, ela não é uma reta, ela vai fazendo uma curvatura, uma boca, ela vai crescendo cada vez mais rapidamente. E olha que interessante, no primeiro mês, o saldo devedor dele era 500. Qual era a solução para ele resolver esse problema? É ele imediatamente quitar esses R$500 aí. Só que ele ficou desempregado. E ele passou 6 meses sem pagar nada nem um pagamento mínimo, né? Ele não pagou foi nada do cartão dele. E o que aconteceu? Os 500 passou a ser 560, alguma coisa, depois passou a ser 640, 630, depois passou a ser 725, depois 830, sei lá, 925, 30, sei lá, aí depois passou a 1040 e vai aumentando cada vez mais, tá? E esse aumento cada vez maior confirma para a gente que esse tipo de capitalização não é de juros simples, é capitalização de juros compostos. Ou é simples ou é composto. No caso aqui vai ser, com certeza, juros compostos. Então, a gente fecha a questão dizendo que o saldo devedor inicial é 500, que a taxa de juros, que é composta, é superior a 10%, e que, a outra pergunta é parcela mensal de juros. A parcela mensal de juros, ela é variável, não é constante. Cada vez eu vou pagar mais, certo? Então, isso está um modelo bem simples.
na verdade, você resolveria essa questão muito rapidamente, não precisaria de grandes dificuldades, era só olhar que o número 1 em relação ao zero, ele é maior do que 10%, porque 10% de 500 é 50, então é acima de 10%, é outra forma de pensar, né? 10% do saldo devedor inicial, tá certo? Que é 500, então aqui eu tenho um valor de 500, 10% de 500 é 50. Então, na verdade, é superior a 550, portanto, é superior a 10%. E aí a gente vem para responder essa questão. Vamos mostrar novamente aqui as informações. Então, tá aí. Tem que ser 500, ok? Então, aqui está 500. É variável e é superior a 10% ao mês. Então, a resposta dessa questão, ela é letra C, ok? Oi, Laura, como é que vai? Tudo bem? Aproveite aí, né? Qualquer dúvida, só falar. Tudo bem? Então, tá aí essa questão. É uma questão que eu considero muito interessante e é rápida. Se você entender o princípio de juros simples e juros compostos, você rapidamente consegue resolver essa questão. Não se leva tempo, porque você não tem grandes cálculos. É só olhar o gráfico e ver que a primeira ela dá um pouco acima de 500. O que é também interessante se falar aqui, tá certo? De nada, Laura. Um abraço, viu? Aproveite. O que é interessante também mencionar aqui é o risco de você se endividar no cartão de crédito. O mercado econômico, ele apresenta algumas soluções para esse tipo de problema. Às vezes é melhor você pegar um empréstimo e esse empréstimo ter um valor mais baixo, de 2%, 3% ao mês, que eu não considero baixo, mas em relação a 10%, 12%, 13%, com certeza é bem melhor, do que ficar usando cartão de crédito ou cheque especial para ficar se endividando. Não vale a pena. É um risco. É claro que ele desempregou, ele não queria ficar desempregado, então ele, naturalmente, ele não tinha saída, né? Ele estava numa situação que nem crédito de banco ele deveria conseguir, né? E aí ele teve que esperar para negociar a dívida. Mas veja que sai de 500 para mais de R$ 1.000, mais do que dobra em 6 meses. Isso é muito perigoso, né? É uma coisa que complica a vida de todo mundo. E essa é uma realidade muito local. O Brasil, infelizmente, tem altas taxas de juros. Isso não é uma coisa, digamos, comum em outros países, mas no nosso país, infelizmente, essa é uma realidade. Então, é um risco muito grande quando você se endivida com cartão de crédito ou com cheque especial. Ambos têm características muito parecidas. Se endividar com cheque especial, pode acontecer algo. Então, e não é só 6 meses, a gente ouve falar de pessoas aí que passam um ano inteiro sem pagar o cartão de crédito, 2 anos sem pagar o cartão de crédito. Imagina o tamanho da bola de neve que acontece com o cheque especial nessas condições aí, certo? Bom, eu vou aproveitar aqui, já que estamos falando de juros simples e juros compostos, para mostrar algumas diferenças básicas, tá certo? Então, deixa eu apagar aqui para facilitar a visualização, tá? Deixa eu apagar aqui. E nós vamos escrever aqui um pouquinho sobre juros simples e juros compostos, certo? Então, vamos colocar aqui juros simples. É o regime de capitalização de juros simples. E vou colocar aqui do lado os juros compostos. Então, vamos só mostrar aqui uma diferença matemática entre um e outro. Vou usar a mesma nomenclatura, capital inicial e montante. Montante é o valor futuro, tá certo? Capital inicial é o saldo devedor inicial que a gente viu nessa questão aí, certo? Então, vamos aqui, rapidamente, mostrar para vocês que, assim, eu vou chamar de montante de letra M e montante, tá certo? E capital inicial de letra C. Montante é o valor futuro e capital inicial é o valor presente. Quando nós trabalhamos com juros simples, os juros ele vai ser calculado da seguinte forma: o montante, tá certo? O montante é sempre o capital inicial mais os juros, tá certo? Então, o capital inicial mais os juros vai ser o montante.
E no caso, os juros, ele é calculado assim. Você tem o capital inicial, multiplica pela taxa I, que é a taxa de juros, tá certo? Lembrando que aqui eu já tenho que tirar o percentual. Então, se por acaso vier em termos de 100%, 85%, vamos supor que venha assim, 85%. Eu já tenho que dividir por 100. Então, o número que eu vou colocar aqui é 85 dividido por 100, que é 0,85. Eu tenho que ter esse cuidado, porque senão eu vou errar a questão. A próxima questão do Enem, ela trata exatamente desse detalhe. Então, a gente tem que ficar atento a essa possibilidade. Então, lembrando que quando vier 85%, é a mesma coisa que 0,85. E aqui eu vou colocar 0,85. Capital inicial vezes o I vezes o N. O que é o N? É o número de capitalizações ou meses. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, a fórmula de juros simples vai ser o montante, é o capital inicial, vou colocar aqui em evidência, 1 mais I vezes N. Se a gente olhar, ele tem um comportamento de uma equação de primeiro grau, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, como se fosse y, tá certo? É igual a b mais ax, tá certo? É o comportamento de uma equação de primeiro grau. E a equação de primeiro grau, a gente sabe que o comportamento é de reta, tá certo? Então, quando a gente trabalha com juros simples, na prática a gente está trabalhando com o comportamento de reta. É sempre constante, é sempre o juros, se os juros é R$200 por mês, vai ser sempre R$200 por mês. Então, o capital inicial, por exemplo, é R$500, e a juros simples é R$200 por mês, então vai ser 500, mais 200, mais 200, mais 200, mais 200, mais 200, sempre 200, tá certo? Então, esse é o comportamento para juros simples. Juros compostos, a coisa muda um pouquinho, tá certo? Então, nos juros compostos, vai ser montante, tá certo? Agora, muda um pouquinho, porque vai ser capital inicial, 1 mais I, olha o detalhe aqui, veio um Nzinho para cima. Então, ele passa a ser diferente do primeiro, que é uma equação de uma reta, a gente entra agora com o conceito exponencial. E quando entra com exponencial, acontece exatamente aquele fenômeno da curva que nós estávamos falando, tá certo? Então, a gente consegue identificar naquela questão do Enem, que é juros compostos, pelo formato. Se fosse uma reta, é juros simples. Como é uma curva de concavidade, a boca assim para cima, a gente sabe que é juros compostos. Tá? Agora, é interessante que existe um momento em que juros simples e juros compostos, eles se igualam. Tá? Então, se a gente quiser encontrar montante, é só fazer capital 1 mais I elevado a N. Se eu quiser encontrar o capital inicial no juros simples, eu faço o quê? Montante 1 mais I vezes N. Como é que eu faço no caso de juros compostos? Tá certo? Vamos lembrar que montante é valor futuro, tá certo? Então, montante está aqui, capital inicial está aqui. Se eu quero levar o capital inicial para frente, montante, eu uso essa fórmula. Mas quando eu quero fazer o contrário, eu quero trazer o montante para a capital inicial, se eu quiser fazer essa conversão, olha como é simples, basta isolar o C. Como é que eu faço? Eu isolo o C e fico montante dividido por 1 mais I elevado a N. Perceberam aqui? Então é muito parecido, tá certo? Um vai ser M 1 mais I vezes N, e o outro vai ser N 1 mais I elevado a N. Isso faz toda a diferença do ponto de vista de prestações. Deixa eu mostrar aqui, eu preparei aqui uma planilhazinha do Google Planilhas, só para mostrar a diferença entre juros simples e juros compostos. Vocês vão ver coisas bem interessantes, tá certo? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, para que vocês visualizem isso de uma forma matemática. As planilhas, elas são muito úteis para se resolver problemas financeiros. Então, é muito comum a gente precisar delas para poder resolver questões da vida real. E eu vou aqui mostrar para vocês uma coisa bem simples que eu fiz para vocês visualizarem. Certo? Então, tá aí, ó. Eu peguei esse aqui, é o planilha Google, tá certo?
eu nem salvei, deixei aí só para mostrar como exemplo. O que a gente precisa de informações? A gente precisa do capital inicial. Eu coloquei 100, tá certo? Mas podia ser 500 lá daquela questão, tá certo? Podia ser N, número de meses, pode ser 6 meses, por exemplo. E o I pode ser, sei lá, 12%, que eu não sei, 13%. Bota 13, tá certo? Olha o que acontece. Quando o capital inicial é 500, naquela questão de fato é 500, na questão número 5, né? Aquele sujeito, ele fica 6 meses desempregado, então N igual a 6, e eu chutei aqui 13. Pode ser 12,5 também, se quiser, tá certo? 12,5. Pode ser, eu acho que está mais próximo de 13, o valor real daquela questão. Então, veja que com 13 dá em 1040, né? Quando você olha aquela questão, dá mesmo próximo de 1050, né? Um pouquinho abaixo na questão 5, um pouquinho abaixo de 1050, dá 1040. Então, o que eu fiz aqui, gente? Ó, esse aqui é o I, olha a mágica aqui, não tem nada de mágica, não. É o N, é o C, apenas estou fazendo os das fórmulas. O que eu coloco aqui é justamente a fórmula. O que é essa fórmula? Vamos lá. Essa fórmula é D4, D4 é o capital inicial, é o C, vezes 1 mais N vezes I. 1 mais N vezes I é 6 vezes 13%. Só que, em vez de botar 13, é 13 sobre 100, claro, é 0,13. E aí dá esse valor. Nos juros compostos, olha como é que é a fórmula. D4, que é o capital inicial, que é exatamente isso aqui, D4 é o capital inicial, vezes 1 mais I elevado a N, tá certo? 1 mais I elevado a N, e aí você tem a fórmula que a gente estava trabalhando. Então, o D2 é o I e o N é 6, tá certo? Uma coisa que é interessante, eu preciso mostrar para vocês, que quando N é igual a 1, tá certo? O capital inicial é 500, com N igual a 1, com uma capitalização de um único mês, tanto juros simples, juros compostos, sempre darão o mesmo valor. Tá? É só você ver lá na fórmula, que vai ser C mais 1 vezes C mais I vezes N, o N é igual a 1, vai ser C mais I. E no outro, elevado a N, que é 1, vai ser C mais I também, 1 mais I, tá certo? Então, vai ser a mesma fórmula. E não importa qual os juros que eu coloco aqui, 12%, 10%, tá certo? O valor que eu colocar vai ser sempre igual, o montante 550, 550. Vai ser sempre assim. Mas, à medida que eu vou aumentando o número de meses, isso vai aumentando consideravelmente para juros compostos. Vamos só olhar aqui para facilitar, eu vou começar, vamos supor que você resolve investir R$1.000, tá certo? E R$1.000 a 1%. Com um mês, os dois são iguais, eu já expliquei. Vamos pensar no ano. Com 12 meses, você vai oferir 1.120 nos juros simples, 1.126,83 nos juros compostos. Mas vamos pensar em 10 anos, tá certo? Vamos supor que você coloque esses R$1.000 e deixe lá rendendo a 1% em 10 anos. 10 anos são 120 meses. Olha a diferença já. 3.300 para 2.200. Você já tem muito mais dinheiro nos juros compostos que nos juros simples. Na verdade, juros simples não se trabalha no mercado. O mercado todo é para juros compostos. Tanto para você investir, como para você pagar dívidas, tá certo? E quando é dívida, é sempre pior, porque o Izinho é sempre mais alto. Então, se você for fazer, por exemplo, um empréstimo de 60 meses, R$1.000, você quer comprar, por exemplo, um celular e vai pagar em 60 meses. Ninguém empresta 1%. O mais barato você vai conseguir é 2%. Tá? Então, um celular que custaria R$1.000 se você pagasse à vista, você vai ter que pagar, no final das contas, 3.281 nos juros compostos, porque não existe juros simples. E assim, quanto maior esse I, mais caro fica. Toda vez que você faz empréstimos, esse I tende a ser mais alto. Um dos problemas, por exemplo, que acontece quando se faz empréstimos e ou a pessoa usa cheque especial ou cartão de crédito para fazer o financiamento de alguma coisa, é que o buraco vai ser grande. Pensa aí, quanto é que é o cheque especial? O cheque especial é 11%, 12%, 13%. Se você tiver R$1.000 e você fizer R$1.000 na capitalização de juros compostos, quanto é que vai dar?
o absurdo, 524 mil. Gente, é coisa de louco, tá certo? Então, na prática, não dá para se endividar utilizando cheque especial nem cartão de crédito. Então, essa explicação aí, que eu acho que vale a pena a gente entender, né?